Efésios 6, a partir do verso 10, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na minha Bíblia o título diz A Armadura de Deus, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pode assentar em nome de Jesus. Pai, eu creio que há um propósito do Senhor, que ele se cumpra. Nós tomamos autoridade sobre esse lugar, sobre cada vida. Traz cativo o nosso espírito, nossas mentes, os nossos sentimentos. E que apraz ao Senhor o que foi estabelecido, que se cumpra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Queridos, força. Quem é forte, demonstra que é forte. Não tem como alguém que é franzino demonstrar que é forte, fisicamente. A gente bate o olho no Tiago ali, ó, fala: meu Deus, o cara tem 60 centímetros de bíceps frio. Tá doido. Tomou uma abraçada daquela ali, nunca mais nasce nem pelo, né? Não tem como você tomar por forte alguém que é fraco, ou tomar por fraco alguém que seja forte. E o apóstolo Paulo, dentro dessa palavra que nós acabamos de ler, ele, no final desse capítulo, o capítulo que nós lemos é o capítulo 6 do livro de Efésios, é uma carta direcionada a uma igreja. Nós entendemos que Paulo era um missionário e ele abria igrejas, e no decorrer da sua vida, ele enviava cartas mediante as respostas que ele entendia, que ele recebia das igrejas. Então ele escrevia cartas dando orientações para as igrejas que ele abria. E o apóstolo Paulo, no final desse livro, o capítulo 6 é o último livro do livro de Efésios, que nós acabamos de ler, ele então faz um condensamento daquilo que ele escreveu. Ele fala assim: gente, de tudo isso que eu falei com vocês, de todas as orientações, de todas as instruções, de todos os conselhos que eu dei para vocês, eu tenho mais esse. De tudo isso que eu falei com vocês, eu ainda sugiro, eu peço a vocês que se fortaleçam. Eu peço a vocês que sejam firmes, que sejam fortalecidos. E ele vai dar a orientação, e não vai deixar ao léu a orientação, ele vai sugerir nessa orientação a forma com que nós sejamos fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Ele vai direcionar, ele vai orientar da forma que nós precisamos ser fortalecidos. E como eu disse aqui, não tem como a gente tomar por forte aquele que é fraco, ou tomar por fraco aquele que é forte. E ele vai continuar dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Querido, deixa eu falar com vocês uma coisa. O fato de você ser filho de Deus, ser crente, ser batizado, viver no monte, conhecer a Bíblia de ponta cabeça, ser filho de crente, viver na igreja, frequentar a igreja todos os dias,
fazer vigília, orar sem cessar, não vai te impedir de passar por tribulação. Meu Deus, meu Deus. Aí alguém pode perguntar, então qual que é o benefício de eu ser crente? Ser fortalecido. A diferença entre alguém que passa por dificuldade e não acredita em Deus, que não tem o Senhor como refúgio, como força, como fortaleza, e aquele que tem o Senhor, a diferença é que quando a gente passa por dificuldade, nós vamos ler aqui, nós já lemos, que o dia mau vem, e ele vem, a pastora está com sinusite, como eu falei, e a mulher, pensa numa mulher vigorosa, pensa numa mulher de ferro, pensa numa mulher bruta, guerreira, você não vê aquela mulher reclamar de nada. Ela não veio porque está realmente com sinusite. Eu vim para cá, saí do consultório, deixei ela em casa e vim para a igreja. Ela está lá cuidando da Isabela. Ela ficou por conta da Isabela. Ela não veio, ela não ficou em casa porque ela está passando mal. Embora ela está sentindo dor. Mas pensa numa mulher guerreira, de fibra, de vigor. Você nunca vai ouvir a pastora reclamar de alguma coisa, por pior que seja a situação. Força do Senhor, vigor de Deus. Né? Alguém que tenha o Senhor, que busca a força e o poder do Senhor. Amém? Quem imaginou no seu pior pensamento está usando máscara? Quem imaginou passar por essa situação de Covid? Quem imaginou passar por algum câncer? A gente tem a ideia, a gente tem a percepção, a gente tem a vontade de que está tudo bem. A gente não está preparado para passar o dia mau. Mas como nós acabamos de ver aqui, o dia mau chega. E nós precisamos estar fortalecidos no dia mau. Porque se a sua fé, se a sua força for fraca no dia que o problema vier, você vai se sentir fraco. Você não está forte. Como é que você consegue desapertar um parafuso de uma roda de um carro, por exemplo, se você não tem força para trocar? Não tem jeito. Como é que você aguenta carregar um móvel, mudar um móvel de lugar, se você não tem força para aquilo? Você não vai conseguir. Então o apóstolo Paulo vai nos direcionar para que nós sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E ele vai nos direcionar, e ele vai nos dar essas instruções para que nós, quando o dia mau chegar, porque ele vem, eu acabei de estabelecer aqui, de falar com vocês, várias situações em que o dia mau chega, porque ele chega, nós precisamos estar fortalecidos, nós precisamos estar preparados. Ah, pastor, é agora? Não, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos garante, quisera nós que fizesse tudo bem, que o nosso dia fosse um mar de rosas, que não houvesse problema, que não houvesse dificuldade, que não houvesse briga, que não houvesse doença, que não houvesse falta de dinheiro. Mas o dia mau chega, e nós precisamos estar fortalecidos, e não é de qualquer forma. E o texto vai continuar nos dizendo que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Queridos, eu gosto de vez em quando, o momento que eu tenho de liberdade, de ociosidade, por assim dizer, eu gosto de ficar vendo luta. Eu gosto de luta, assisto boxe, assisto UFC. Pastor, eu não gosto, mas eu gosto. E a gente percebe que aqueles atletas ali que estão lutando, nem sempre o que tomou mais golpes, o que está mais desfigurado, o que tem o seu rosto ali mais machucado, o que tomou mais golpes, é aquele que vai perder a luta. Às vezes a gente vê ali que aquele que está mais machucado em determinada situação consegue aplicar algum tipo de golpe, que aquele que está mais íntegro, que está mais inteiro no seu aspecto físico, perde a luta. E o que eu quero dizer com isso? Que aqueles atletas que preparam a luta, quando a luta está preparada, quando a luta está marcada, eu imagino que eles vão estudar o seu oponente, sim ou não? Eles vão ver qual que é a arte que o seu oponente luta, qual que é a técnica, qual o peso, em que ele é bom, se é no boxe, se é no jiu-jitsu, se é no muay thai, enfim, tem várias artes que aquele atleta se especializa para que aquele oponente que ele vai enfrentar, ele saiba qual a estratégia que ele vai usar para ganhar o seu oponente. E nem sempre
E por mais que ele estude aquele oponente que ele vai enfrentar, ele não vai saber tudo sobre aquele oponente. Ele só vai saber tudo sobre ele no momento em que ele estiver na luta. Sim ou não? Por mais que ele estude, por mais que ele se empenhe de saber qual que é o atleta que ele vai enfrentar, ele só vai saber qual que é a estratégia que ele vai usar na sua totalidade quando ele estiver lutando. E o texto que nós lemos aqui fala sobre isso, porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Querido, a sua luta não é contra o marido que ainda não converteu. A sua luta ainda não é contra o seu vizinho que ainda te põe música alta no funk para tirar seu sossego. A sua luta não é contra aquele motoqueiro que passa 1 milhão no corredorzinho assim que não cabe nenhuma pessoa, sabe? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Amém? A sua luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra potestades. O que eu quero dizer com isso? Por mais que a gente conheça o nosso inimigo, a gente não o conhece na sua totalidade. Por isso você tem que estar preparado para todas as estratégias do seu inimigo. Porque ele é feroz, que ele é ardil, que ele não tem misericórdia. Queridos, a palavra de Deus fala que o diabo, que é nosso inimigo, ele vai para matar, roubar e destruir. E ele não tem misericórdia de velho, de criança, de gente nova. Ele veio para matar, roubar e destruir. E ele faz isso com muita excelência. Ele faz isso com muito zelo, com muito esmero. Ele não cansa, ele não cansa. Ele veio para roubar, matar e destruir. Porque o diabo, gente, ele não pode tocar no Senhor. E o que ele vai fazer? Tentar tocar nos seus filhos, que são os preciosos, que são aqueles que o Senhor ama. Ele não tem poder de fazer nada contra o Senhor. Ele vai tentar tocar no elo mais fraco, que somos nós, as meninas dos olhos do Senhor, que somos aqueles que o Senhor ama e que às vezes estão desguarnecidos, que às vezes estão enfraquecidos. Porque quando a gente chega, quando vem a luta contra nós, se nós estamos fortalecidos, nós declaramos na força. Quer ver um exemplo? Davi. A Bíblia fala que Davi era um menino tenro, era um menino jovem. Ele não tinha estatura, não tem idade. Ele não era preparado para a guerra. Mas depois que o rei vai lá e fala aqui, toma aqui minha armadura, ele vê, e ele testa a armadura, ele veste a armadura, e a armadura que Davi, que o rei ofereceu para ele, não serviu, ele fala assim, não preciso disso não. E ele vai para a guerra. Ele vai lá, toma 5 pedrinhas e fala com o gigante, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. Eu vou contra ti em nome do Senhor. Meu Deus, que autoridade, que poder, que confiança, que preparo. Eu não sou muito bom em matemática não, mas não precisa ser muito bom em matemática em saber que era improvável que a pedra que Davi tacou no gigante Golias, acertou o único lugar que o capacete de Golias, que tinha quase 3 metros de altura, acertou. Aquela pedra que Davi tacou, girou aquele bodoque, aquela espécie de bodoque, acertou no único lugar na cabeça que o gigante Golias tinha, desprotegido. É coincidência? Não. Imagino que Davi, quando ele estava ali cuidando das suas ovelhas, no tempo que as suas ovelhas estavam ali pastando em sossego, em tranquilidade, ele estava orando ao Senhor. Ele estava compondo os seus salmos, ele estava tendo intimidade com o Senhor, ele estava fortalecendo-se na força e no poder no nome do Senhor Jesus. Ele estava se enrobustecendo de conhecimento, de autoridade, de poder de Deus para a vida dele. Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus por Deus. Não foi ele que se intitulou, eu sou um homem segundo o coração de Deus, não. Foi o próprio Deus que falou, Davi, o homem segundo o meu coração. E a palavra de Deus vai continuar dizendo no verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Se a gente não tiver fortalecido, se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver buscado a força e o renovo que vem de Deus para nossas vidas, no dia da angústia, no dia da dificuldade, no dia da doença, no dia da confusão, nós vamos sucumbir. Nós vamos estar despreparados para aquilo que está projetado contra nós.
E o diabo, ele é ardiloso, ele não tem, ele tem paciência, ele fica pesquisando, ele fica vigiando a nossa vida para saber qual que é a nossa fraqueza. O ponto fraco que é em nós, aquilo que nós não conseguimos fazer, talvez seja a ira, talvez seja a palavra torpe, talvez seja a falta de oração, talvez seja a falta de leitura da palavra. Em nós, talvez haja um ponto fraco em que o diabo vai tentar atacar onde há um ponto mais fraco em nós. Talvez a gente não tenha uma vida de oração, talvez a gente não saiba nada sobre a palavra, talvez a gente não se agrupe na igreja, talvez a gente não se reúna nessa casa, que também é uma forma de nos fortalecermos, sim ou não? Amém? Quando a gente está aqui, a gente sente o calor humano, tem palavra, tem unção, tem oração, tem um abraço. E como nós sentimos falta desse abraço nesse período de Covid, gente? Gente, pensa num cara beijoqueiro, pensa num cara que gosta de abraçar. Sou eu. E o Covid, ele veio para não causar só doença física, mas doença emocional. Quantas pessoas ficaram doentes das emoções? Porque não pode abraçar, porque não pode beijar, porque não sabe se vai pegar Covid, né? Causou um trauma, causou um dano emocional nas pessoas. Nós precisamos nos fortalecer, nós precisamos buscar, pedir a Deus para que nos fortaleça, onde nós somos fracos, que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza. O Senhor é soberano, Ele é poderoso para nos fortalecer naquela área que a gente não consegue. Às vezes a gente não consegue porque a gente tenta da maneira errada, porque a gente tenta e busca da nossa força. A palavra de Deus vai falar que uns confiam em carros, em seus cavalos, na força do seu braço, ou na quantidade de dinheiro que tem, ou na estabilidade do seu emprego. Ah, não, se eu precisar de dinheiro aqui, eu tenho gente que consegue me emprestar. Não, eu posso comprar esse carro aqui que fulano vai me emprestar. E às vezes quem pode ajudar não ajuda, e às vezes quem quer não pode. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E o texto vai dizendo: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, ele faz uma comparação aqui, uma estrutura, a instrumentos que o soldado, que o guerreiro usa no campo de batalha. A espada serve para quê? Para lutar. E em algum momento a gente vai ter que fazer uso dessas armas. E se a gente não tiver habilidade? E se a gente não tiver preparado? E se a gente não tiver capacitado? E se a gente não sabe como manusear? Nós temos que estar preparados, nós temos que estar fortalecidos, nós temos que estar em tempo todo, em tempo e fora de tempo, e o texto vai dizer isso aqui. Tomai, o verso 17: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós temos um exemplo que foi Jesus. Jesus, ele foi para o Getsêmani e ele venceu a cruz, foi na oração. A Bíblia vai dizer que quando, na quinta-feira, que ele vai para o Getsêmani e ora, ele levantou fortalecido. No começo da oração, o texto vai dizer isso, que ele falou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a sua vontade, não a minha. E ele vai dizer que quando ele se levanta pela terceira vez, ele vai pedir ajuda aos apóstolos que ficaram de orar, que ele pede para que eles orem, e eles não oram. E ele, quando se sente fortalecido, porque vem um anjo e dá para ele força, ele levanta e acorda os apóstolos lá, os discípulos que deveriam estar orando e não estavam. Ele se afasta do templo, de local onde ele estava orando, e os soldados chegam até ele, e ele fala: a quem procuram? A Jesus. Sou eu, pode me levar. Ele se fortaleceu na oração, ele foi audacioso, ele foi corajoso, porque ele estava revestido de poder e autoridade de Deus, através da oração. E quanto tempo a gente tem às vezes gasto no WhatsApp, quanto tempo às vezes a gente tem gasto em coisas que não acrescentam nada, que ao invés de nos fortalecer, enfraquece a nossa força.
Quantas coisas que às vezes a gente faz, que poderíamos estar dedicando tempo de oração, tempo de busca a Deus, para usarmos essa força que a gente precisa no tempo da angústia, no tempo do dia mau. Porque, como eu disse, infelizmente, o dia mau chega. E graças a Deus pela palavra do Senhor que nos garante e nos prepara para que quando o dia mau chegar, nós estejamos fortalecidos. Isso é dom de Deus, isso é graça do Senhor, porque Ele já nos prepara para algo que pode acontecer. E eu prefiro estar preparado e não ser necessário usar, do que estar desguarnecido e não ter condição de vencer o dia mau no dia que ele chegar. Volto a dizer, no verso 18: orando em todo o tempo e em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Queridos, nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos ter uma vida de busca ao Senhor, que é isso que nos fortalece, é isso que nos dá força, é isso que nos dá vigor, é isso que nos dá disposição. Deixa eu falar com você uma coisa. Vai ser determinante se você vai sair vitorioso ou perdedor no dia da angústia, do tamanho da luta quando ela vier. Vai ser determinante se você vai sair vitorioso ou derrotado no tamanho do preparo que você tiver. Se você estiver bem preparado, você vai sair vitorioso. Se você estiver despreparado, você vai ser derrotado. Ah, pastor, é claro que eu vou sair derrotado se eu não estiver preparado. Quem vai determinar se você vai ser vitorioso ou não, se você vai ser vencedor ou não, se você vai sair com a sua vitória ou não, vai ser o tanto de preparo que você tem, através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da comunhão. Queridos, ontem eu tive o privilégio de ir na célula. Que alegria, que honra, que privilégio ver a Karen, o Vinícius, o pastor Leandro ministrando na célula. Interessante que quando a gente ministra, quando a gente dá para as pessoas aquilo que nós temos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós estudamos, porque não dá para chegar na célula e falar qualquer coisa, a gente tem que estar preparado. E quando a gente busca, quando a gente se alimenta para os outros, sabe o que acontece? Nós somos fortalecidos. A gente fortalece os outros, mas somos fortalecidos em contrapartida. Porque a gente está buscando, porque a gente está se alimentando, porque a gente está se fortalecendo para dar para os outros aquilo que eles necessitam. Como é bom saber que é um Deus que nos ama, saber um Deus que deixou estratégias para que possamos ser fortes, para que nós possamos ser fortalecidos no dia mau. Amém? Eu quero orar por você em nome de Jesus. Se você pudesse colocar de pé, fechar os seus olhos e apresentar ao Senhor essa área que você ainda manca, você ainda caduca, que você ainda claudica, que você ainda não está fortalecido. Talvez seja a sua boca que precisa deixar de proferir algumas palavras. Talvez seja um tempo de oração em que você não se dedica. Talvez seja a leitura da palavra que você não tem o hábito. Eu postei uma coisa hoje no WhatsApp, nos stories da pastora. A pastora me mandou e eu postei no meu status. Dedique um tempo de oração todos os dias e não abra mão disso. Cria o hábito. Olha, eu vou acordar às 6 horas da manhã e vou orar. Olha, eu vou acordar às 7 horas da manhã e vou orar. Dedique, estabeleça um horário para que a sua atividade não comprometa esse tempo de você se fortalecer. Querido, no começo vai ser ruim, no começo vai ser difícil. Ah, o que eu vou falar com Deus? Você vai falar com Deus aquilo que seu coração desejar. Você vai falar com Deus aquilo que você precisa. No começo vai ser meio que igual um namoro, né? Ah, o que eu vou falar? Não conheço, não sei. Mas à medida que você vai ganhando experiência, 1, 2, 3, 4 horas de oração vão ser pouco para que você se relacione com o Senhor. Faz o teste. Começa, ora 5 minutos, ora 10.
à medida que o relacionamento... Queridos, é bom demais ficar com quem você ama. Estou doido para o culto acabar para ir embora para minha casa, para ver minha família. E eu acabei de deixar minha esposa em casa. A gente sente falta desse relacionamento. A gente sente falta de estar junto. E a vida com Deus é assim. E a vida com Deus é assim. A gente começa e daqui a pouco, o tempo todo, o dia todo é pouco para nos relacionarmos com o Senhor. A gente fica ansioso, a gente fica com vontade de que aquele momento estabelecido para a gente se encontrar chegue logo. A Bíblia vai dizer que o Senhor vinha todas as tardes, na viração do dia, ter relacionamento com o homem. Ele vinha para o jardim para se encontrar com Adão e com Eva. Não abra mão disso. Se fortaleça. Crie músculos espirituais. Crie força. Porque o dia mal chega, queridos. Pastor, você está agoreiro? Não. É a palavra, nós acabamos de ler. O dia mal chega através de uma doença. Chega através de uma perda. Chega através do emprego que talvez não se concretiza. Chega através de uma separação. Mas se nós estamos fortalecidos no Senhor, a gente passa pela prova glorificando o Senhor. Clame ao Senhor nessa noite. Eu não sei qual que é a sua necessidade. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que você veio buscar. Mas que nessa noite você seja fortalecido pelo Senhor e na força do seu poder. Deus, nessa noite, ó Pai, nós queremos clamar ao Senhor para que o Senhor nos fortaleça na força do seu poder. Pai, nessa noite, ó Deus, nós queremos ser revestidos da armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pai, nós sabemos, ó Deus, nós acabamos de ler que nós não conhecemos na integralidade, na totalidade, os nossos inimigos. Pai, nessa noite nós profetizamos, ó Deus, que nós venceremos a luta contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Deus, eles habitam nos lugares celestiais. Deus, eles são invisíveis aos nossos olhos, Pai. Mas pela fé, pelo Espírito, Senhor, o Senhor vai nos dar armas, Deus, estratégicas e poderosas para nós resistirmos, para nós combatermos, Deus, esses espíritos do mal que são enviados, ó Deus, para nos desestabilizar, para colocar tristeza, para colocar angústia. Pai, nessa noite, Deus, nós precisamos, ó Deus, que o Senhor nos revista com a couraça, com o capacete, com o escudo, Deus, com os cintos, com as sandálias. Deus, o Senhor estabeleceu as armaduras, ó Pai, nos dá habilidade. Deus, o Senhor possa nessa noite adestrar as nossas mãos e os nossos dedos para a batalha. Pai, nos faz entender que nós estamos em guerra e que nós precisamos ser fortalecidos na força do Senhor e no seu poder. Pai, não nos deixe, Pai, a Tua palavra foi anunciada. Deus, nós não podemos agora sermos considerados como aqueles que não conhecem, que não sabem, que não têm o entendimento daquilo que o Senhor propôs nessa noite. Ó Pai, não nos deixe esmorecer, não nos deixe, Deus, com nossos olhos, ó Pai, vendidos e tampados. Ó Deus, foi esclarecido, foi nos apresentado nessa noite aquilo que o Senhor quer, Pai, que nós façamos. Deus, nos ajuda a estabelecer uma comunhão, uma intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Deus, a estabelecer um tempo de oração. Nos ajuda, Deus, a estabelecer um tempo de leitura da Tua palavra. Nos ajuda, Deus, a tirar um tempo de jejum. Nos ajuda, Deus, a fazer propósito nos montes. Deus, nos ajuda a orar pela nossa família. Pai, nos ajuda a orar pela nossa casa. Nos ajuda, Pai, põe em nós um desejo, ó Deus, de orar por aqueles que nós sabemos que ainda não Te conhecem. Pai, quando nós oramos, como diz a palavra, Jó foi abençoado quando orou pelos seus amigos. Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda a não pecar contra Ti, nos ajuda a não murmurar, nos ajuda, Deus, a olhar para o Senhor, nos ajuda, Deus, a ansiar, ó Deus, pela Tua vinda, Jesus Cristo. Deus, o Senhor tem preparado para nós uma morada eterna, onde não haverá pranto, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá Covid, onde não haverá doença, onde não haverá morte. Nos ajuda, Deus, a ansiar pela Tua volta, nos ajuda a anunciar o Evangelho, para que o Senhor venha.
Pai, nós somos os culpados, ó Deus, nós somos os culpados, ó Deus, do retardo da sua volta, porque nós não temos falado do teu amor. Pai, às vezes o amor que o Senhor nos demonstrou estagna em nós, nós não repassamos, e é desejo do Senhor que nós possamos, ó Deus, anunciar a tua palavra em tempo e fora de tempo. Deus, nos ajuda, abre os nossos olhos, nos dá disposição para crescermos, ó Deus, espiritualmente, para crescermos na força do seu poder. Pai, que em nome de Jesus, que nós tenhamos condição de orar, ó Deus, os enfermos serem curados. Nos ajuda, Pai, a orarmos, ó Deus, e pessoas serem salvas. Nos ajuda, Deus, nos dá autoridade e poder, como foi dado o Senhor nos céus e na terra, de orarmos, ó Deus, e demônios saírem. Deus, nos ajuda, Pai, a aplacar a ira de Satanás. Nos ajuda, Pai, nos fortaleça nessa noite. Não na nossa força, não no nosso vigor, mas na força e no poder que é no nome do Senhor Jesus, que seja derramado força, poder e autoridade sobre nossas vidas. Pai, nos ajuda a fazer e cumprir a tua vontade. É a minha oração, é o meu clamor. Abençoe o teu povo. Que a nossa igreja, Pai, que a SEAP seja uma igreja que ora, que a SEAP, Deus, seja uma igreja que conhecida pelo mover, pela oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu clamo ao Senhor, faça, Deus, a tua vontade sobre nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.